E aí, gurizada, bem-vindos ao meu canal. Vamos falar de citometria de fluxo. Vocês sabiam que a citometria de fluxo pode ser definida como uma metodologia direcionada ao estudo de células e identificação de diversas características celulares? Não? Então assistam o vídeo até o final, inscrevam-se no canal, curtam, ativem o sininho para mais notificações e compartilhem. Comentem também, isso é muito importante. Sem mais delongas, vamos começar. Esse vídeo está aqui para nos guiar. O princípio básico da citometria, ele se resume no emprego de uma radiação de laser direcionada, que excita as substâncias fluorescentes presentes nas células, através das quais a gente pode interpolar informações biológicas, também informações moleculares ou mesmo químicas, das células que vão estar em suspensão. Essas células elas são marcadas e então transportadas e também protegidas por um fluxo hidrodinâmico contínuo que acomoda as mesmas de forma que individualmente sejam interceptadas pelo laser. E ao ser excitado pela radiação de laser, o fluorocromo vai emitir uma luz, que dependendo do comprimento de onda vai possuir uma cor característica. E os sistemas ópticos, os espelhos e sistemas eletrônicos coletam e filtram e convertem isso em impulsos elétricos, e esses parâmetros de dispersão de luz de fluorescência emitida vão ser então detectadas e convertidas num sinal que podem ser expressos em números. A invenção do microscópio no século XVII ela foi seguida por descobertas das células sanguíneas, o que despertou então o interesse de muitos pesquisadores que queriam saber quais eram os números. E nessa situação, iniciou-se uma série de estudos e descobertas que, quando combinados e desenvolvidos, levariam à utilização do que hoje a gente conhece como citometria de fluxo. Então, lá em 1930, na Suécia, Carpelson começou a estudar os ácidos nucleicos de células e suas relações com o crescimento e funcionamento da mesma. Esse pesquisador ele desenvolveu um microespectrofotômetro capaz de medir com uma certa precisão os ácidos nucleicos e o conteúdo proteico básico, que está baseado na absorção da luz ultravioleta em um comprimento de onda que variava mais ou menos entre 260 a 280 nanômetros. Já em 1940, nos Estados Unidos, o médico Albert Conz ele desenvolveu uma técnica de imunofenotipagem que começou a revolucionar os estudos na era da imunologia e na qual ele observou que anticorpos podiam ser conjugados a uma substância chamada fluoresceína sem comprometer a propriedade de ligação específica daquele antígeno. Já em 1949, nos Estados Unidos também, Wallace Coulter publicou o artigo Means of Counting Particles Suspended in a Fluid, no qual ele patenteou o primeiro contador de células eletrônicas utilizando um método alternativo na detecção e contagem individual de células em um meio líquido. E esse contador de células desenvolvido por Wallace Coulter, então, permitia uma contagem rápida e automatizada de células sanguíneas e passou a ser utilizado em vários laboratórios clínicos. Já em 1965, Mac Fuller descreveu um separador de células, o cell sorter, no qual as células sanguíneas eram adquiridas em equipamentos tipo Coulter, e posteriormente à intercepção do laser, elas eram desviadas por um campo eletrostático e coletadas em tubos de ensaio. Em 1967, também nos Estados Unidos, Van Dillen, que ele basicamente desenvolveu o primeiro citômetro de fluxo com uma configuração ortogonal e a utilização também de um laser de argônio como fonte luminosa. Já em 1969, o Leonard Heisenberg utilizou um equipamento similar ao de Van Dillen e começou a utilizar a combinação de substâncias fluorescentes e
protocolos multiparamétricos, incluindo o que conhecemos hoje como a visualização do tamanho, da granularidade celular. E no final dos anos 60 também, os citômetros já se passaram a ser usados, além de contagem de células, para se obter amostras também homogêneas de células a partir de amostras de leucócitos que foram separados em seus linfócitos, granulócitos, e já também em 1974, o mesmo Leonard Heisenberg patenteou esses citômetros desenvolvidos no seu grupo da universidade em Stanford, nos Estados Unidos, pela sigla FACS, que é o Fluorescence Activated Cellular Shorter. Em 1975, Keller e Milstein introduziram a tecnologia dos anticorpos monoclonais. E, no Brasil, a história começa basicamente em 1988, com a chegada dos primeiros citômetros de fluxo no país, o EPIX 751 da Coulter Electronics, que foi instalado no Departamento de Protozoologia do Instituto Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz. Desde então, a citometria de fluxo, devido às suas diversas aplicações na biologia e na biomedicina, apresenta uma crescente demanda de utilização por vários laboratórios clínicos e de pesquisa em todo o país. Por isso, houve também um aumento considerável na compra desses equipamentos. E a partir de 1992, todo laboratório clínico que participasse da rede CD4-HIV teria, por determinação do Ministério da Saúde, que possuir o citômetro de fluxo em suas dependências para determinar as taxas da relação entre linfócito CD4 e linfócito CD8 em pacientes HIV positivos. Além disso, laboratórios que trabalham com diagnóstico de leucemias também necessitam desses equipamentos para alcançarem seus laudos clínicos. Então, os princípios básicos da citometria de fluxo. A citometria de fluxo é um método combinado e utilizado para o estudo de células, e ele permite a avaliação de características físicas, químicas e biológicas de vários tipos celulares, entre células humanas, animais, protozoários, fungos, bactérias, que são previamente preparados e marcados com anticorpos monoclonais conjugados a fluorocromos, com afinidades por determinadas moléculas de interesse. Esses fluorocromos, então, eles são excitados por uma radiação laser que emite um comprimento de onda que é detectado por um sensor chamado de fotomultiplicador, capaz de converter a luz captada em sinais eletrônicos que são enviados a um computador, possibilitando, através de um software específico, uma análise multiparamétrica para a obtenção dos resultados. E essa análise é realizada através de representações gráficas de intensidade de fluorescência emitida pelo fluorocromo e as respectivas características morfológicas da célula. Então, a preparação das amostras para aquisição por citometria de fluxo, para utilizar uma citometria de fluxo como ferramenta de estudo, as amostras devem estar em suspensão. Seja essa amostra de sangue periférico, de uma cultura celular, ou de medula óssea, ou de tecido, ou de líquor, elas têm que estar dissociadas e de forma a evitar a formação de grumos na suspensão. A seguir, então, a gente escolhe as partículas ou moléculas celulares de interesse que vão receber a marcação. E para a escolha dos fluorocromos é necessário a gente saber a configuração óptica do aparelho, do citômetro de fluxo. Se a gente escolher um fluorocromo que o aparelho não tem condições de ler, obviamente, toda essa marcação da amostra foi por água abaixo. E aí a gente vai ver quais são os fluorocromos. E esses fluorocromos, o que eles são? Eles são basicamente moléculas fluorescentes que estão inicialmente em repouso e, quando são excitados por uma determinada fonte luminosa, eles emitem uma luz no comprimento de onda característico. Quando utilizados em protocolos citofluorimétricos e, portanto, ligados de forma direta ou indireta a uma célula, os fluorocromos são excitados e, quando essa célula é interceptada por uma luz laser, ela vai emitir, então, a luz correspondente ao fluorocromo. E eles são geralmente associados ou acoplados a um anticorpo que tem uma afinidade muito grande à estrutura química da célula e biologicamente significativa, as quais, então, a gente pode caracterizar um tipo celular, um evento bioquímico ou até mesmo
um tipo de resposta imunológica. Então, vamos ver o funcionamento de um citômetro de fluxo. A citometria de fluxo é usada para contar e analisar o tamanho, a forma e as propriedades de células individuais dentro de uma população heterogênea de células. Os dados da citometria de fluxo são extremamente quantitativos e podem ser analisados em profundidade por programas de software específicos de citometria de fluxo. Uma vez que uma suspensão de células individuais tenha sido preparada para análise de citometria de fluxo a partir de células, tecidos ou organismos, a amostra é preparada e é colocada dentro do citômetro de fluxo. Um citômetro de fluxo contém vários componentes-chave, incluindo a amostra, os fluidos que movem a amostra para dentro do citômetro de fluxo, laser, ópticas que coletam a luz, detectores para captar a luz e um sistema de computador para transformar os dados em uma forma que possa ser analisada pelo pesquisador. Uma vez que a amostra tenha sido colocada no citômetro de fluxo, a máquina suga a amostra, mistura em um fluxo de solução salina no citômetro e conduz a suspensão de células através de um canal estreito, fazendo com que as células formem uma única fila antes de passarem pelo laser no ponto de análise. Cada célula dentro da amostra então se move através do feixe de laser, permitindo que cada célula seja analisada individualmente. À medida que cada célula passa pelo feixe de laser, esse se espalha em várias direções. O citômetro de fluxo detecta a luz espalhada para frente, chamada de espalhamento para frente ou forward scatter, e a luz espalhada lateralmente, chamada de espalhamento lateral ou side scatter. A quantidade de luz espalhada para frente de cada célula é detectada por um detector no lado oposto da célula em relação ao laser. O espalhamento para frente é proporcional ao tamanho da célula. O detector converte a luz espalhada em um pulso de voltagem que é diretamente proporcional à quantidade de luz espalhada para frente. O computador converte esses dados em um gráfico de histograma com a quantidade de luz espalhada para frente no eixo X e o número de células no eixo Y. A quantidade de luz espalhada lateralmente é detectada por um detector localizado perpendicularmente ao caminho do feixe do laser. O espalhamento lateral é proporcional à forma e à complexidade interna de uma célula. Assim como a luz espalhada para frente, o citômetro de fluxo converte a luz espalhada lateralmente, detectada em um pulso de voltagem, que é diretamente proporcional à quantidade de luz espalhada lateralmente. Ao analisar os dados de espalhamento para frente e lateral juntos, o pesquisador pode entender o tamanho, a forma e a complexidade da célula. Além disso, a análise dos dados de espalhamento para frente e lateral pode permitir que o pesquisador divida uma população heterogênea de células em populações individuais com tamanhos, formas e complexidades variadas. Essa capacidade de analisar múltiplas populações dentro de uma amostra é a grande força da técnica experimental de citometria de fluxo. Além de analisar o tamanho, a forma e a complexidade de uma célula, um citômetro de fluxo também pode detectar a luz emitida por moléculas fluorescentes excitadas, como anticorpos marcados com fluorescência ou corantes fluorescentes. No restante desta animação, focaremos a detecção do sinal de fluorescência pelo citômetro de fluxo. As moléculas fluorescentes ou fluorófilos são excitadas pelo comprimento de onda correto da luz laser quando a célula passa pelo feixe de laser. Após a excitação, a luz emitida pelo fluoróforo é direcionada ao longo de um caminho com filtros de emissão que permitem a detecção de múltiplos fluoróforos diferentes emitindo luz em uma célula. Um citômetro de fluxo pode detectar a presença de um fluoróforo
e também quantificar a quantidade relativa de um fluoróforo dentro de uma célula. Um citômetro de fluxo também pode ser usado para detectar a luz emitida por múltiplos fluoróforos na mesma amostra. Enquanto é comum que os citômetros de fluxo detectem 2, 3 ou 4 cores ao mesmo tempo, alguns citômetros de fluxo podem detectar até 18 cores diferentes ao mesmo tempo. Os dados podem ser então apresentados ao pesquisador na forma de um histograma ou gráfico de pontos. Esses dados ampliam os poderes de análise da citometria de fluxo, permitindo que o pesquisador analise populações individuais de células dentro de uma mistura heterogênea de células da amostra. Bom, gente, por enquanto é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até um próximo vídeo.